Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. É, meu amigo. É difícil não olhar. Eu sei. É difícil não se distrair no meio do caminho. A gente tá na mesma luta, a gente tá na mesma situação. Eu acredito que se você tá nesse vídeo, você tá tentando mudar seus hábitos e você tá na, talvez, pior batalha da sua vida. Porque é justamente nesse limiar onde a gente tenta mudar que as forças externas e internas opositoras se levantam para tentar te fazer ficar na mesma, estagnado, sem evoluir. Eu estava aqui numa batalha mental incrível, onde eu me vi propenso a cometer uma prática que não é saudável para mim, onde eu tinha a possibilidade de praticar outras coisas que seriam saudáveis para mim nesse mesmo período de tempo. Mas por que é tão fácil a gente procurar o que não é saudável? Por que é tão fácil praticar o que já está no automático? Por que é tão fácil repetir os mesmos padrões errados? E por que é tão difícil mudar esses padrões? Bem, se você chegou aqui, provavelmente você já está castelando sobre muitos dos seus comportamentos e tentando buscar formas de pará-los ou transmutá-los ou erradicá-los, seja o que você desejar. Mas como que a gente vence essa voz interna que leva a gente para aquele caminho de novo? Como que a gente consegue controlar esse desejo carnal e material por aquele hábito, sabe? Você, assim como eu, já perdeu várias vezes nessa luta e já venceu algumas outras. Qual foi o ponto diferencial no dia que você venceu? Qual foi a decisão que você tomou que não te fez praticar aquele hábito? E quais os detalhes que te fizeram perder naquele dia que você não conseguiu segurar essa vontade? Para vencer, meu amigo, você precisa se estudar. E só apontando os detalhes que aconteceram em cada dia de derrota ou de vitória é que você vai entender como esse hábito funciona no seu organismo e na sua programação interna e mental. Geralmente esses hábitos são parte do nosso dia, já viraram algo que a gente faz tão normalmente que o nosso corpo até pede, a nossa mente, caso a gente não faça, sinaliza como se estivesse faltando algo naquele dia, de tão enraizado que está em quem você é, sabe? E como é que a gente muda essa programação? Somente através da disciplina e da força de vontade. Você precisa ter técnicas para sair dessa tentação. Você precisa ter um plano de fuga para poder limpar sua mente dessa agitação. Porque o que eu percebi é que a gente fica em um ponto de dúvida mental e que uma decisão sequer, por mais simples que seja, pode mudar o seu dia, a sua semana, o mês, o seu ano e, pasmem, o seu futuro. Claro, não vai ser uma única decisão que vai mudar o seu futuro, são decisões tomadas repetidamente, dia após dia, levando a uma rotina que vai te destruir ou a uma rotina que vai te levantar. Você que escolhe. E toda aquela lombra de lei da atração acontece na subida desses degraus. Porque você não vai atrair nada que não te pertença. Você só vai atrair riqueza se você for uma pessoa rica. Se você vibrar e se você apresentar para o mundo essa possibilidade.
Se você já é, você vai conseguir. Agora, se você quer fingir ser algo, se você só quer ter aquilo porque fulano tem ou porque é bonito, se você não vê propósito naquilo real, provavelmente você nunca vai conseguir. Porque é uma mentira, porque você está sendo injusto com você mesmo. E você, infelizmente, não sabe nem o que quer. E pior, nem o que é o que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Vocês acreditam que a maioria das pessoas crescem, vivem, se reproduzem e morrem sem saber o que elas são? Porque elas estão tão bombardeadas com os hábitos externos e as referências de todos ao seu redor que ela esquece de olhar para si própria. Essa pessoa esquece de olhar para dentro, cara, que é onde está a sua referência, que é onde está a sua essência. Mas a gente está distraído, olhando para tudo e para todos, tendo inveja, sentindo ódio e tornando o amor muito mais escasso nos dias atuais. Como diz aquele versículo da Bíblia, né? No final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E é isso que a gente tá vendo. Só que o que poucas pessoas falam é a importância do amor por você mesmo e pelos seus sonhos, cara. Você tem que se amar demais para quebrar um hábito ruim. Porque você vai se analisar. E se você já está aqui nesse vídeo, você está nesse momento da vida. Você já consegue analisar os padrões que estão errados. Se você já está aí, você já está no caminho muito certo. Geralmente a galera morre sem saber que está num padrão errado. Se você já tem essa consciência, você está caminhando para quebrar ele. Só que você pode me confirmar, quanto mais você conhece a si mesmo, mais difícil é de quebrar esse padrão, porque você fica num conflito interno com o seu ego, que seria o seu inimigo interior, a sua sombra, não querendo mudar os padrões, querendo permanecer a mesma pessoa, e você, novo, renovado, limpo, querendo aparecer para o mundo. Essa é a grande disputa interna. Você, o seu eu interior em potencial contra a sua sombra, com medo da mudança. A sua sombra é ligada diretamente ao seu ego, que é ligada diretamente ao seu cérebro reptiliano, o seu cérebro animal, o seu cérebro mais material e inferior, ligado na sobrevivência, ligado a todo vapor, no como é que eu posso me dar bem aqui, como é que eu posso sobreviver, como é que eu posso escapar dessa situação. Por muitas vezes o medo que você tem de fazer algo novo vem exatamente dessa parte do seu ser, essa parte que tem medo do risco, tem medo do desconhecido, tem medo de quando as coisas não estão no seu controle. E para quebrar tudo isso realmente é bem complicado, eu sei. Eu tô aqui exatamente nesse momento. Eu tava afundado numa lama de hábitos ruins. Já consegui tirar grande parte deles, mas restam outros que permanecem, sabe? E hoje eu estava a ponto de cometer outro hábito ruim que levaria a mais outro e destruiria meu dia, provavelmente. Só que eu usei uma técnica que eu pensei muito se eu mostraria a vocês ou não, mas vou acabar mostrando porque foi o que realmente me ajudou a parar, prestar atenção no que eu estava fazendo e principalmente no que eu ia fazer, tomar a decisão de não fazer, que é justamente aquela dúvida mental que por um segundo de uma decisão tomada você destrói sua semana, o seu mês. Consegui parar nesse ponto e fazer a escolha certa. Mas eu usei uma técnica. E a técnica não tem um nome muito certo para ela, eu não sei de cor, mas é uma técnica que consegue limpar a sua mente, certo? Eu consegui fazer, vou reproduzir para vocês, mas peço que tenham cuidado quando forem praticá-la, porque você vai cair, você vai ser jogado para trás. É uma técnica que abre os seus chakras, abre o seu campo energético. A gente vai usar uma técnica de respiração e de movimentação corporal. Esteja certo de que exista um lugar que você possa cair em cima. Geralmente eu faço essa técnica perto da cama. E simplesmente teste, se divirta.
Você vai fazer essa técnica e você vai perceber que sua mente vai simplesmente silenciar. Para quem tem TDAH e vive nessa perturbação, acredito que seja uma das técnicas mais poderosas que eu já vi e testei em mim mesmo no momento. A meditação é muito boa, mas para a maioria das pessoas é difícil chegar num estado meditativo, principalmente na parte do dia, que tem muito barulho. E essa técnica, ela acalma a minha mente de uma forma mais rápida, por isso que eu quero passar para vocês. Mas é isso, galera, a ideia do vídeo de hoje era falar um pouco sobre como é difícil você escolher não fazer aquele hábito ruim, porque já está tão automatizado no seu sistema, já está tão automatizado e enraizado na sua personalidade que você não consegue se desviar daquilo. Mas eu posso te dizer que você é bem maior que isso, a sua força mental é muito maior que essa vozinha que te impede de evoluir. Me escuta e confia em mim, cara. Se você conseguir segurar isso por uma semana, você já fez um trabalho que vai adiantar anos na sua vida. Confia em mim. Eu também tô junto, eu tô nessa luta com você. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E não precisa ficar triste caso você não consiga a semana. Se você conseguiu por hoje, já tá ótimo. Amanhã é outro dia, vai lá e tenta de novo. Agora eu vou mostrar a técnica que eu faço, tá? Pra limpar a mente. Se forem tentar, cuidado. Se liga como é que é. Bem, para fazer essa técnica, a gente vai se alongar e fazer uma respiração, certo? Basicamente, você vai jogar todo o seu corpo para trás, alongando o seu braço e sua cabeça ao máximo que você conseguir. Tipo assim, joga para trás o máximo que tu puder. E enquanto a gente vai jogar para trás, a gente vai inspirar. Quando você estiver lá embaixo, você vai segurar. E no final, quando você já estiver não aguentando mais, você solta. Provavelmente isso vai desligar a tua mente. E é por isso que você tem que fazer numa superfície que dê para cair. Como por exemplo a cama, tá bom? É pra tua segurança. O tripézinho caiu. Mas foda-se, velho, vamos nessa. Vou fazer essa porra, presta atenção que eu não vou fazer de novo, tá? Uma vez só. Respira, alonga e deixa a mente esvaziar, meu amigo. Simbora. Respira 3 vezes para se concentrar primeiro. E agora pode fazer. Meus amigos, que poder maravilhoso, velho. É muito simples, é muito simples. É muito simples. Cara, faz isso, testa e me diz aqui nesses comentários. Se não é a melhor técnica para esvaziar a mente. Meu Deus do céu, ainda bem que eu gravei isso. Foi o melhor resultado que eu tive hoje. Essa aí foi a melhor que eu tive. Nossa, mano, você fica calmo, velho. A sua mente simplesmente desliga. É uma das melhores sensações que você pode ter. É como você alcançar um estado meditativo em segundos. Eu aprendi essa técnica com algumas pessoas na internet e tenho testado, e hoje foi definitivamente a melhor coisa que eu fiz.
É isso, galera. 34º episódio do Só Mais Louco no Mundo. E só aqui você vai encontrar essas doideiras. Tamo junto, eu te amo. Se inscreve no canal, dá um like que ajuda muito, a gente ainda é pequeno. E você sabe que todas essas formas de apoio ajudam demais o canal. Tamo junto e até a próxima.